Inicio essa ministração dizendo: a igreja do Senhor Jesus tem lutado contra inimigo errado ao longo de muito do seu tempo de existência. A igreja do Senhor Jesus tem guerreado uma guerra que não era para guerrear, e tem deixado de guerrear uma outra que não poderia deixar ao longo de muito tempo de sua existência. Isso se dá, queridos, por negligência de alguns princípios bíblicos e claros. O primeiro deles: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O nosso problema nunca foi pessoas. O nosso problema nunca foi o ser humano. Por mais enviesado de malignidade que ele estivesse, a igreja, quando se comporta com um enfrentamento humano, ela está guerreando contra o inimigo errado. E ao longo de sua história, eu mostro claramente para os irmãos que a igreja se portou dessa maneira. Quando, na verdade, precisaria guerrear e não deixar de guerrear contra o inimigo invisível, que é claro, é quem traz todo o viés de malignidade nas pessoas. Mas você precisa entender que todo ser humano ou é movido por um espírito divino, ou é movido por um espírito contrário ao que é divino. Todo ser humano. Pastor, pega leve, lá em casa tem gente... Não tem como pegar leve. Isso é Bíblia. Nós, como seres criados por Deus, agimos sobre forte influência ou do Espírito Santo de Deus, glória a Deus por isso, ou não sendo por Ele, por quem seria, irmão? A gente tem que parar de romantizar a vida cristã como se houvesse uma zona mista de paz no meio de um conflito de guerra. Dentro do contexto da guerra, lá na região da Palestina, e dentro daquele lugar lá onde a gente vê míssil para um lado, bomba para o outro, tem um lugar lá geograficamente que é um terreno que não é de ninguém. As duas nações guerreiam, uma querendo posse da outra nação. Se você pertence à nação de cá e você vai na de lá, você não é bem-vindo. Se você pertence à nação de lá e vem na de cá, você não é bem-vindo. Mas no meio dessas duas nações tem uma faixa de terra, um pedaço de chão, que é uma zona mista, de paz, sem guerra. Você para lá, ali você faz um processo quase que de alfândega, para poder ir para o outro lugar, e ali, sabe, é como se os dois trocassem ideia normal, os dois povos que guerreiam um contra o outro, ali é de paz, tranquilo. Entrou para o lado de lá, você não é bem-vindo. Veio para o lado de cá, você não é bem-vindo. Meu irmão, em matéria de vida espiritual, isso não existe. Ou você agrada a Jesus e ao nosso Deus, ou você agrada o inimigo. E se isso não está claro para você, não é assim só com você. É assim com todo ser humano. Quando penso nisso, e eu me volto para esse texto sagrado, eu consigo entender como que isso acontece ao longo de toda a história. Ao escrever essa carta, o apóstolo está completando um assunto da primeira carta. 2 Tessalonicenses é explicações pormenorizadas daquilo que em 1 Tessalonicenses já havia sido instruído. E nessa tratativa, o apóstolo Paulo é preciso, cirúrgico, a dizer: porque o mistério da iniquidade já opera. Esse já opera mostra, meu irmão, que isso não está para acontecer. Isso já acontece. A atuação do mal já acontece.
E se eu leio esse texto hoje e trago para a temporalidade do presente, eu posso afirmar, então ele já opera hoje. Sim, é verdade. Mas se eu penso que esse texto foi escolhido, escrito, vivido lá na época do apóstolo Paulo, e o já opera se referisse àqueles dias dele, eu digo, nossa, então ele opera com uma porção de tempo muito maior. Só que se eu paro para analisar sobre o que o apóstolo está dizendo, eu vou ver que desde que mundo é mundo, o mistério da iniquidade já opera. Você está achando mesmo que aquela confusão que teve entre Caim e Abel, que rolou um assassinato, era só dois irmãos brigando? Você não consegue ver ali uma manifestação maligna? Porque Deus dá um toque para Caim. Caim, dá para você dominar. O pecado está, cirandando ao seu redor. Cumpre a você dominá-lo. Pecado é toda sorte de erro que provoca a ira de Deus, porque vai contra a sua vontade. E quem que sente prazer quando o ser humano não faz a vontade de Deus? Só Satanás, o inimigo das nossas almas. É como se o próprio Deus dissesse: Caim, você precisa escolher, meu filho, você vai ouvir a minha voz ou a voz do inimigo. Você precisa dizer se sou eu que vou te dominar ou se é o inimigo que vai te dominar. Você precisa entender que eu estou lá agindo na vida do seu irmão. O coração dele está voltado para mim, por isso ele deu uma oferta que agradou a mim, é por conta da condição do seu coração. Mas e você? Todavia, como igreja, muitas vezes, ao ler uma passagem bíblica como essa, a gente consegue ver um Caim sendo um sujeito de temperamento forte. A gente consegue ver um Caim sendo um sujeito explosivo. A gente consegue ver um Caim como sendo um sujeito vingativo. A gente consegue ver Caim como um sujeito mau, mas não consegue ver Caim influenciado por uma força maligna. O mistério da iniquidade já opera.